Olá, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre a importância do ferro para as crianças. É uma live de extrema importância, porque eu sei que às vezes as mães têm muitas dúvidas sobre se precisa usar, quando começar. Então, essa live vai ser para esclarecer justamente essas principais dúvidas. Estou num ambiente um pouquinho mais com barulho, mas acredito que vai dar para ouvir, né, tranquilo. Se vocês tiverem com algum problema no áudio, vocês me avisem aqui. Então, às vezes as mães perguntam, será que meu filho realmente precisa tomar ferro? Até quanto tempo precisa tomar ferro? Por que meu filho precisa tomar ferro? Então, essa live é para esclarecer essas principais dúvidas que pode acabar impactando na adesão ao tratamento, na tomada da medicação, na importância sobre como o ferro pode impactar diretamente na vida e no bem-estar da criança, no desenvolvimento, tanto no desenvolvimento de crescimento como no desenvolvimento de escola e tudo assim. Então, essa live é justamente sobre isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para saber que o microfone está conseguindo dar uma abafada no barulho. Acho que tá, né? Então, eu vou colocar aqui uma foto para começar a explicar o porquê que as crianças precisam usar o ferro. Então, esse documento é da Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente fala, né, a prevalência de anemia é cerca de 53% aqui no Brasil. Então, essa prevalência muito alta, e principalmente, eu até destaquei, em crianças de 6 meses a 5 anos. Então, por isso que a gente faz a reposição do ferro desde cedo. Desde o primeiro ano de vida, a gente já repõe o ferro para a criança. Então, como os estudos avançam, mostram a importância, a frequência o índice de anemia nas crianças, que a principal causa é a ferropriva, a falta de ferro. Então, com as medidas adotadas de iniciar o ferro na idade certa, na dose certa para a criança, esse estudo, né, de 2020 mostrou que teve uma queda na prevalência da anemia, ou seja, estamos conseguindo identificar a anemia, tratar, então com isso as quedas, né, os níveis de anemia estão muito menores, e isso é muito bom para a criança, para a família, para a escola e para a sociedade como um todo. Então, é por isso que a criança precisa usar o ferro, porque a maior chance da criança ter o ferro é entre essa idade de 6 meses até os 5 anos, a gente fala que é a primeira infância, e a gente tratando, né, antes, a gente vai evitar que isso se agrave, que isso possa vir a ter alguma outra grande repercussão na vida da criança. E aí eu vou vir mostrar aqui outra foto para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Porque tem mãe que vai perguntar, recorde até na caixinha de perguntas, vai perguntar assim, e quando que meu filho vai precisar usar o ferro? A resposta é depende. Depende de como foi a história materna da gestação, se essa mãe teve história de sangramento, de perdas na gestação, se precisou fazer uso do ferro venoso. Tudo isso vai contar na decisão de quando iniciar o ferro para a criança. Eu não sei se essa tabela ficou muito boa, né, para vocês olharem, mas aqui a primeira linha fala que essa tabela são para crianças que não têm o risco não tem fator de risco, que é a história materna, tanto da mãe previamente, quanto da gestação em si e do parto. Então, por isso que é tão importante na consulta pediátrica saber como foi o parto, se foi parto vaginal, se foi parto cesariano, se foi, né, se teve trabalho de parto prolongado, o que é que aconteceu durante a gestação, como a criança nasceu. Tudo isso vai impactar na decisão de
quando iniciar e quanto iniciar de ferro para essa criança. Então, essa primeira linha da tabela já, então, crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, o ferro vai ser iniciado somente, né, ele coloca aí 180 dias de vida, que são 6 meses. Então, bebês, aleitamento materno exclusivo, quando iniciar o ferro, 6 meses. Lembrando que essa tabela são para as crianças que não têm fator de risco. Por isso que o ferro é individualizado na consulta. Então, e qual a dose do ferro? 1 miligrama de ferro elementar. E aí eu quero entrar num tema super polêmico, que é sobre o ferro, que ele não é uma gota por quilo. E eu vou te mostrar que não é, porque a depender da marca da medicação, a quantidade de ferro elementar vai variar. Então, para bebês, aleitamento materno exclusivo, o ferro vai ser iniciado após 6 meses de vida, na dose de 1 miligrama. E vai tomar até quando? Até os 2 anos de idade. E aí, mas meu filho não nasceu no tempo certo, ele nasceu prematuro. Então, o prematuro, ele vai começar o ferro um pouco antes, geralmente a partir dos 30 dias de vida e numa dose maior. Então, depende do peso que a criança nasceu. Então, às vezes, na caixinha, a mãe pergunta assim: meu filho tá usando 8 gotas de ferro, tá bom? Não sei, eu não sei qual é a marca do ferro. Essas 8 gotas não me diz a quantidade de ferro elementar que a criança está ingerindo e qual a idade da criança, como é o histórico dessa criança, história do parto, se foi prematuro, se não foi. Então, tudo isso vai variar. Acabou essa história, que eu não sei quem inventou, de que o ferro é 1 gota por quilo. Isso não existe. O ferro, a dose é individualizada para cada criança. Meu filho nasceu no tempo certo, foi maior do que 37 semanas, não tive nenhuma alteração, nem antes, nem durante a gravidez, nem no parto. E aí, o que é que aconteceu? Meu filho nasceu com menos de 2,5 quilos, né? 2,5 kg. Essa criança também vai começar o ferro, mesmo que esteja em aleitamento materno exclusivo, vai começar antes dos 6 meses, porque o peso, quando a criança nasce com menos de 2,5 quilos, é peso baixo para a idade. Então, a gente precisa começar o ferro antes. E a dose também vai depender. Então, a criança, ela precisa ser avaliada de forma individualizada para saber quando iniciar o ferro. E lembrando que essa é a última recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, um documento científico de 2021, se eu não me engano, que ainda não mudou, que sempre muda, e a gente segue essa tabela. Então, se a criança é prematura, pronto, qual foi o grau de prematuridade, como foi a história do parto e qual o peso da criança, porque tem criança prematura que nasce com 2,5 kg, tem criança prematura que nasce muito, né, com muito baixo peso, que a gente chama. Então, essa tabela vai guiar na consulta para saber quando começar o seu filho e qual a dose. E aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, eu gosto sempre de frisar que o ferro não é 1 gota por quilo, porque isso seria generalizar demais todas as medicações e todas as crianças. A gente já viu que o ferro depende da dose, depende da idade da criança, do tipo de alimentação e do peso de nascimento, além da história materna, né? Então, é muito errado dizer que o ferro é 1 gota por quilo. E eu vou te provar. Eu peguei print de 2 bulas de medicação que a quantidade de ferro elementar é diferente. Então, a quantidade que vai ter o aporte para a criança também vai ser diferente. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Esse recorte é da bula do Neutrofé, que também serve, lembrando que eu não tenho um conflito de interesse, também é a mesma quantidade de ferro elementar do Endofé, do Folifé, do Ultrafé. Então, todos eles têm, tá vendo aqui, ó, eu não circulei, mas embaixo, tá vendo? 1 gota é igual a 2,5 miligramas de ferro, né, 3.
de que é o ferro elementar. Então, é essa informação na bula que vai nos guiar para saber qual a quantidade de ferro. Então, o cálculo que eu vou fazer é de acordo com o peso da criança, que é 1 miligrama por quilo, que não é uma gota. Então, o cálculo eu vou fazer em cima do 2,5 miligramas de ferro, que vai dar um valor. Mas, se eu for para outra marca, vou colocar aqui, que eu também printei. Aqui a tabelinha, que essa aqui é do Dexfer, que pode servir também para o Growfer, por exemplo. Que em uma gota, a quantidade de ferro são 5 miligramas. Então, você me falar que seu filho usa tantas gotas do Dexfer, por exemplo, ou do Endofer, tá certo? Não sei qual é a dose que essa criança precisa. É uma dose de manutenção, é uma dose de tratamento, então tudo isso depende. E acredite, eu já recebi, né, paciente que estava usando a dose do irmão. Ah, porque meu filho começou com essa dose, né, na idade dele, aí eu fui e já comecei logo. Então não é. A quantidade de ferro vai variar para cada criança e a cada consulta a gente vai ajustando, porque também depende do peso. Então, a criança que está, por exemplo, 6 meses e 8 quilos, vai ser uma quantidade. A criança que está com 1 ano e 8 quilos, talvez essa quantidade também seja diferente. Eu sempre gosto de falar que crianças, né, bebês, não são números. Não é, todo bebê de 6 meses vai usar 3 gotas, 4 gotas. Não é assim. Vai variar. Então, por isso que é preciso ter uma consulta minuciosa, detalhada, para saber a história materna, da gestação, do parto e atualmente como é que a criança está. Isso sem avaliar os exames, porque em muitos casos, deixa eu parar de compartilhar, em muitos casos o que acontece? A gente faz exame de rotina a partir de 1 ano de idade e essa criança às vezes não está com anemia. Ali quando a gente olha o valor da hemoglobina, que a hemoglobina é importante para transportar o oxigênio, às vezes aquele valor está normal. Só que quando a gente vai olhar o perfil do ferro, que é quando a gente olha o ferro sérico, a ferritina, a transferrina, tá tudo baixo. Então não dá para saber, por uma caixinha de pergunta, por alguma dúvida, quanto de ferro a criança vai precisar usar, se a dose que já está usando está certa, porque isso precisa ser individualizado para cada criança, tá? Então, a criança, quando ela está com anemia, ela apresenta sinais e às vezes a família não percebe. Quais são os principais sinais? É um cansaço, é uma fraqueza, pode dar alteração de cabelo, de unha, de ficar mais quebradiço, sem brilho. E também a criança, ela, quando ela já está num grau mais avançado da anemia, aquela coisa que os nossos avós faziam, né? De puxar o olho para olhar como é que estava dentro a mucosa. Então a criança vai ter uma mucosa mais pálida, mais esbranquiçada. Então isso geralmente já são casos mais avançados de anemia. Então a dose que a gente começa a partir dos 6 meses, né, para crianças terem em aleitamento materno exclusivo, é uma dose de prevenção. Se a gente pega um exame que dá alterado o perfil do ferro, mesmo a hemoglobina ainda não sendo alterada, a gente precisa repor o ferro. E aí a dose também vai depender do grau dessa, que a gente chama depleção do ferro. E aí, às vezes, eu falando assim fica muito difícil, mas eu vou explicar com dinheiro. Porque com dinheiro ninguém é. Vamos supor que o ferro é o dinheiro que você tem lá na conta, né? Então, você tem uma conta, você recebe seu salário, paga suas contas e tá dando tudo certo. Só que o que é que aconteceu? Você chegou o salário, você pagou todas as suas contas, sobrou R$ 50. O estoque do ferro, que é o valor que está lá, né, na poupança, os R$ 50, é a ferritina. E o ferro sérico também, né, o valor da ferritina também reflete no ferro sérico. E aí o gás acabou. Só que você não consegue comprar um gás por R$ 50. Então você vai pegar o estoque e vai ficar em falta. Então é como se você fosse pagar os R$ 50 para o cara do gás e ó, depois você volta aqui para pegar o restante que agora eu não tenho. Então a anemia é basicamente isso. Às vezes a hemoglobina está normal, só que o estoque de ferro
tá muito baixo ou tá zerado. Então, isso também é uma anemia. Quando a gente ocorre essa depleção do ferro, gastou R$ 50 e a criança ainda está com anemia e começa a entrar no vermelho, começa a entrar no seu limite. Então é por isso que vem a anemia. Então, se não trata, a gente vai avançando no grau dessa anemia. Então, por isso que o ferro é tão importante. Tem criança que tem até alteração, desenvolvimento de estatura, desenvolvimento cognitivo por conta da carência do ferro. Então, o ferro é muito falado, porém, nem todo mundo sabe da real importância, né, principalmente eu falo assim com as famílias, da real importância de administrar o ferro na criança. E eu sempre deixo o alerta de que ferro não é uma gota por quilo. Vai depender de cada um, de cada criança, do peso, de toda a história, como eu falei antes. E você precisa fazer o acompanhamento com um pediatra da sua confiança, para ele te orientar quando começar, qual a dose começar, se é dose de manutenção, dose de tratamento, quantas gotinhas vão ser. E aí, adicionando, né, a esta live, eu queria falar que muitas mães queixam de que o ferro mancha os dentinhos. E isso aconteceu comigo. Bernardo teve, né, esses 2 dentinhos inferiores mancharam por causa do uso do ferro. E aí, alguns cuidados a gente precisa ter. Primeiro, não pingar direto na boca da criança. Isso é para nenhuma medicação. Nenhuma medicação deve ser colocada diretamente na boca da criança. Ou você vai pingar na colherzinha e depois administrar na criança, ou você vai colocar na seringa e alguma outra coisa. Desculpa. Teve mães que relataram que a criança não aceita o ferro de jeito nenhum. Qual é a dica que eu dou? Coloca, sei lá, não sei, vamos supor que a criança toma 4 gotas. Você pode tentar colocar 2 gotinhas de manhã e 2 à noite. Vai dar mais trabalho, mas a gente vai estar repondo o ferro dessa criança. Ou na seringa, que você, né, empurra a seringuinha e a criança engole de uma vez. A questão dos dentinhos. Sempre depois do ferro, escovar os dentinhos. Então, como é que eu faço com o Bernardo? Eu dou o ferro, aí ele janta, que já tem a limpeza do ferro por conta do alimento, e depois eu escovo os dentinhos dele. Quando ele janta na creche, no banho, porque o ferro mancha muito a roupa, eu pego, coloco, né, o ferro, pingo as gotinhas na colherzinha, dou a ele e logo em seguida escovo os dentinhos. Eu sei que escovar dente às vezes é uma guerra, mas a gente precisa tentar. E outra coisa, resolvendo esse problema de manchar dente, manchar roupa, foi lançado um ferro que ele é clarinho, ele não é escuro, né, como os outros tradicionais. Então foi lançado esse ferro. Está sendo muito bem aceito pelas mães. Eu ainda não provei nenhum gosto, mas está tendo uma boa repercussão, está tendo uma boa aceitação para as mães. E é um ferro que a gente chama clean, que não tem tanto, não tem tipo conservante, açúcar, corante. Então está sendo uma proposta muito boa e revolucionária, porque de quando, né, a gente se entende por gente, o ferro é escuro, mancha o dente e constipa e faz aquela confusão toda, mas agora veio esse ferro para revolucionar, que ele é clarinho, ele é, né, branquinho, assim, quase incolor. Então vai ser uma proposta muito boa. E outra coisa sobre o uso do ferro, que tem mães que acham que constipa. Então, quando a criança já tem um histórico muito grave de constipação, a depender da dose, isso sim pode afetar o intestino da criança. Mas, na maioria das vezes, um ajuste de dieta e até às vezes troca de medicação com a menor quantidade de gota, mas mantendo a mesma quantidade de ferro alimentar, isso já ajuda a criança. E alguns pacientes meus alérgicos, eu faço a prescrição do ferro manipulado, que é um ferro test-free. Então, eu coloco quanto que eu quero de ferro em cada gota, coloco as observações que eu não quero açúcar, corante, parabeno, e aí coloca a quantidade de gota, a mãe manipula e dá super certo. Então, acho que é isso que eu planejei falar, passar para vocês sobre o uso do ferro, é isso. E a mensagem, 2 mensagens importantes. Ferro não é uma gota por quilo. E 2, procure um pediatra da sua confiança para te orientar e te prescrever o ferro na dose certa para o seu filho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a live vai ficar salva para quem chegou depois, quem não conseguiu assistir agora.
consiga assistir depois. E se você sabe de alguma mãe que tem filho pequeno em casa, encaminhe essa live para ela também entender a importância do ferro para o filho dela. Tchau, tchau, até semana que vem.